ano 30 a 34 depois de Cristo. Se sentaria à destra de Deus, Salmo 110, 1. Atos, cumprimento, capítulo 7, versículos 55 e 56. Então essas são algumas promessas que Deus fez e que já se cumpriram em Cristo. E existem milhares e milhares de promessas bíblicas. Quem é que Deus usava para trazer sempre as promessas? Os profetas, né? Que vaticinaram, disseram coisas que iam acontecer no futuro e que já aconteceram. Então Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Você se lembra das promessas que nós estudamos nesse trimestre? Olha, nós vimos aí na lição 1 o caráter das promessas de Deus. Vimos na lição 2 as promessas de Deus e a sua soberania. Vimos na lição 3 a promessa da salvação. Vimos na lição 4 a promessa do batismo com o Espírito Santo. Vimos na lição 5 a promessa da cura divina. Vimos na lição 6 a promessa da paz interior. Vimos na lição 7 a promessa da verdadeira prosperidade. Vimos na lição 8 a promessa de um lar feliz. Vimos na lição 9 a promessa de uma velhice feliz e frutífera. Vimos na lição 10 a promessa de segurança no mundo inseguro. Vimos na lição 11 a promessa da segunda vinda de Cristo. E vimos na lição 12 anterior a promessa da nossa entrada no céu. Todas essas, então, promessas nós vimos durante esse trimestre. Agora nós perguntamos, você sabe explicar aí pelo menos 5 das promessas que nós estudamos nesse trimestre? Essas promessas se cumprem em sua vida cristã? Você crê sinceramente nas promessas que Deus lhe fez aí durante esse trimestre? Você descobriu que existiam tantas promessas para você? Essas promessas estão se cumprindo? Você crê que realmente essas promessas vão se cumprir na sua vida? Então, num resumo do trimestre, nós poderíamos fazer aí umas 30, 40 perguntas dentro do que nós estudamos durante o trimestre. Você pode encontrar aí cerca de 35 perguntas que nós colocamos aí no site. Você entra aí no site da igreja, Universo Bíblico, entra aí e você procure lá por os estudos da EBD, Luiz Henrique. Você clica ali, entra no nosso site e entra em EBD e você vai então ver as lições. A lição número 13, você vai ver um resumo, algumas perguntas dentro do trimestre. Veja se você consegue responder pelo menos aí 20% das perguntas que são feitas. Aí você terá descoberto se você realmente estudou durante o trimestre, se você realmente aprendeu sobre as promessas de Deus. Se não aprendeu, pegue a revista novamente, dê uma lida e vai procurando responder as perguntas. Assim então você aprenderá mais dentro desse tema. Pretende então esse tema dessa lição nos ensinar como então alcançar as promessas de Deus em nossa vida. E como alcançar então? Primeiro, conhecendo o autor das promessas, conhecendo Deus. Como é que se conhece Deus? Tendo um relacionamento com Deus, orando, conversando com Deus, ouvindo Deus falar conosco. Nós vamos também aprender a louvar a Deus, a adorar a Deus. E isso vai fazendo então que haja um relacionamento íntimo entre nós e Deus. Lembre-se sempre que nós somos um mesmo Espírito com Deus. O Espírito Santo mora em nós. Então nós estamos ao lado de Deus. Nós somos um só Espírito com Deus. Então aprenda a conhecer mais de Deus. Pergunte as coisas para Deus. Converse mais com Deus. Coloque Deus como seu amigo mais íntimo. Então, primeiro, conhecendo o autor das promessas, que é o próprio Deus. Ele fez as promessas, ele cumpre as promessas, ele explica essas promessas. Depois, então, compreendendo a natureza das promessas. Então, nós temos que compreender qual é a natureza dessas promessas de Deus. Tem promessas condicionais, tem promessas incondicionais, tem promessas específicas para pessoas que já existiram aqui na Terra. Tem promessas que são gerais, promessas individuais. Então,
você vai compreendendo a natureza dessas promessas, promessas condicionais, né? Que são aquelas que tem aquele se você faz isso, você recebe isso. Então são promessas condicionais. E por último, nós temos que reter então a confiança nas promessas. Então, como é que nós vamos reter, guardar? Como é que nós vamos confiar nessas promessas de Deus? Primeiro, nós temos que afastar então a dureza do nosso coração. Não podemos ter um coração duro, coração resistente a compreender, a entender e aceitar as promessas de Deus. Depois, não dando lugar à desobediência. Não devemos ser desobedientes, devemos ser sempre fiéis a Deus, fiéis a essas promessas, ao cumprimento dessas promessas em nossa vida. E depois nós temos que repreender sempre a incredulidade em nossa vida, que ela vai aparecendo muitas vezes e nós vamos repreendendo essa incredulidade e rejeitando essa incredulidade. Lembrando sempre da palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que desenvolver a nossa fé. Como fazer isso? Orando, lendo a Bíblia, acreditando nas promessas de Deus e sempre agradecendo a Deus quando recebemos essas promessas. Sempre nos lembrando que as promessas não são frutos da vontade humana. Então, isso aí vem de Deus, essas promessas vêm de Deus. É Deus que fez essas promessas para nós. E Ele é poderoso para cumprir. Também as promessas conduzem aí a um propósito de Deus. Deus, quando fez as promessas, Ele tinha um propósito. Então Ele tem aí um plano. E nesse plano, cada um de nós está incluído. Todos os homens, todas as pessoas que já nasceram e que vão nascer, estão nesse plano de Deus, de salvação, de morar para sempre com Deus. Infelizmente, alguns esperam aí acontecer não sei o que e vão deixando para depois, outros são incrédulos mesmo, outros endurecem seu coração, outros parecem que querem morar mesmo com Satanás, e a maioria perde a oportunidade de receber as promessas de Deus em sua vida. Então, Deus tem um propósito, que é a salvação, é que todos estejam com Ele. Mas, infelizmente, muitos saem da direção de Deus. Tem muitos que nem chegam a ter a direção de Deus na sua vida. Nós temos sempre que nos lembrar também que as promessas mostram a fidelidade de Deus. Deus é interessado em fazer promessa e cumprir. Isso Ele vai demonstrando a sua fidelidade. E Ele vai sendo louvado, vai sendo adorado, quando as suas promessas se cumprem em nossas vidas. E essas promessas de Deus, elas vão trazer para nós um descanso, né? Sempre traz aquele descanso, aquele alívio. Chegou, cumpriu, foi bom, como Deus foi bom, como Deus cumpre realmente suas promessas. Minha vida é um exemplo disso. E vai assim. Então nós temos que nos lembrar disso. Qual é a garantia realmente do crente em Cristo? É de que Deus é por nós. Você veja Romanos 8:31. Então essa garantia de que Deus é por nós, ela foi demonstrada na cruz. Então a partir da cruz de Cristo temos a garantia do favor de Deus e do seu desejo de que sejamos prósperos em todas as áreas de nossa vida pessoal, tanto no plano material como no plano espiritual. Deus deseja que sejamos prósperos. A Bíblia declara que por Jesus nos tornamos herdeiros de tudo. Paulo escreveu aos Gálatas: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. O apóstolo Paulo escreveu em sua epístola que Deus nos tem dado preciosas promessas. Veja 2 de Pedro 1:4. Prosperidade e abundância, tanto espiritual quanto material, são frutos do quê? Daquilo que faz parte do próprio Deus. Então Ele é próspero, é abundante, por isso Ele é o dono do mundo. Então, lembrando que a verdadeira prosperidade é ser canal de Deus, é receber de Deus e passar para os outros que estão à nossa volta. E nós temos a prosperidade maior, que é a de pertencermos ao reino de Deus, que é dono de tudo. Estaremos com as riquezas espirituais para sempre em nossa vida. E estaremos para sempre com o Senhor, na maior cidade que existe, a Jerusalém Celestial. Tem um lugar reservado para cada um de nós. Lembre-se disso. Dentro da nossa lição de número 13, nós podemos ver aí que o autor
da revista, né, que escreveu essa revista da Escola Bíblica Dominical, o pastor Jeremias do Couto, falou aí sobre os israelitas no deserto, na saída deles